like you've been using me. Feels like you've been using me. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser. Hoje eu tô aqui com a minha super parceira Kati. Oi, tudo bem? E também estou aqui com ela, Rosane, uma amiga parceira também. E aí, Rô, seja bem-vinda, Pode Ser. Obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Rô, obrigada por estar aqui com a gente. E hoje o nosso papo vai ser sobre jornada empreendedora, sobre finanças, sobre negócios, empreendedorismo. E eu quero que tu comece falando pra gente aqui como tu começou a empreender. Quem é a Rosane? Como é que começou a empreender? Começar a abrir teu coração aqui pra gente hoje. Ai, e agora? Sabe, quem cuida de finanças normalmente não sabe muito bem com essas coisas do coração, né? Não sabe, meio gelado ali. Né? É, tem coisas polos que são meio longe um do outro. Não é isso não, pessoal. Adoro coisas do coração. Bem, eu comecei a empreender por necessidade, eu costumo dizer, né, que o empreendedorismo ele acabou me escolhendo. Eu trabalhava em multinacional, tinha uma carreira executiva, né, vim da área de finanças. Eu acreditava que finanças, o único caminho possível dentro das finanças de sucesso era dentro de uma empresa, né, eu não conseguia enxergar os pequenos negócios, o empreendedorismo. Eu não tenho na família empreendedores, então nada disso era o meu universo, né? Eu pensava em estudar, formar uma carreira, trabalhar para então conseguir evoluir profissionalmente, né? Era esse caminho que eu acreditava. Mas antes disso, eu costumo dizer que eu nasci professora, né? Então eu não entendo como, eu não sei, não me recordo quando eu descobri que eu era professora, porque eu dava aula para as bonecas, né? Eu queria catequizar os amigos, aquela coisa toda. E quando eu comecei a trabalhar na multinacional e trabalhar na controladoria em especial, fechando os relatórios de desempenho, analisando as performances, e na época eu trabalhava com uma empresa onde eu cuidava de 17 negócios do Brasil e do exterior. Então era uma complexidade gigante, né? Bastante indicador, bastante relatório, bastante coisa para analisar. Eu não consegui conciliar esse meu sonho de ser professora com a vida corporativa, né? E aí eu fiquei bastante assustada, porque eu sabia que eu gostava de estudar, né? E que eu queria aprender mais, e que eu tinha aquela sede de conhecer, de saber mais sobre as coisas. Era a única coisa que eu sabia sobre mim. E aí a minha professora na graduação, eu escolhi contabilidade por uma ironia aí do destino, né? A contabilidade também me escolheu, né? E uma professora da graduação, ela disse para mim assim, Rô, eu já era monitora na época, né? Eu dava monitoria na Fevale para poder pagar a mensalidade. Então foi uma das formas que eu achei para poder ajudar a compensar os boletos, né? E ela disse, nossa, tu é tão boa nisso, quem sabe tu já vai pro teu mestrado direto, né? Santo anjo, né? Do Senhor. Falou aqui no meu ouvido. E ela me disse assim, vai pro mestrado direto. E eu disse, vou. Então eu logo achava que era impossível passar numa seleção, que isso era coisa para quem tinha estudado em escola particular, eu vim da escola pública e tal. Entrei no mestrado e aí ficou difícil conciliar a carreira executiva com a docência, né? Logo que entrei no mestrado, a primeira reunião que eles fazem conosco, isso já fazem 13 anos, né, que eu já tenho mestrado. E na primeira reunião, não me esqueço, assim, que o pessoal falou, a professora falou assim, a gente tem 2 índices para trazer para vocês, um que é 80% se separa, né, então, Sim, muita gente, a Luísa já viveu isso, já sabe como é, né, o primeiro indicador do mestrado é que vocês não precisam se separar, mas pela estatística do programa, 80% se separam, cuidado com o casamento, né, e eu já era casada, uma filha pequena e tal. E o segundo ponto é não deem aula, enquanto estiverem estudando. O que a Rosane fez? Deu aula. E continuou casando. Por um pouco tempo, mas continua. É outra parte. Outra parte, corta. Essa parte é outra parte. Continuei casada por um breve período de tempo pós-mestrado. Mas aí a professora disse isso, eu disse, capaz, vou dar aula, né? Mulher maravilha que sou, heroína da própria vida, né? Guerreira, cheia de força, energia, consegue fazer tudo. Fui, me aventurei e comecei a dar aula. E quando eu comecei a dar aula, ficou impossível conciliar com a carreira corporativa. E eu me apaixonei pela docência. Eu costumo dizer que se 1000 vezes eu tivesse que escolher uma profissão, 1000 vezes eu escolheria ser professora.
Então, o que a gente ganha na sala de aula, de conseguir, não na sala de aula, na consultoria, com os empresários hoje trabalhando, quando tu consegue ajudar alguém a entender um conceito, que para aquela pessoa é complexo como finanças, ela consegue transformar a vida dela, tu ganha junto. Isso é um prazer, assim, imensurável. E aí, nesse processo de dar aula, de estar na academia, ser pesquisadora, possível multinacional, fechava custo, virava à noite, trabalhava com SAP. Então, assim, não deu para conciliar. E eu já tinha daí, então, na empresa que eu trabalhava, líderes que eram professores já, de mestrado, de doutorado, de graduação, e eles meio que me aconselharam, assim, se o teu sonho é ser prof, tu não vai conseguir, assim, conciliar. Então, eu me preparei o desligamento, foi um processo de 1 ano e meio, e eu não sabia o que ia fazer. A princípio, eu ia só dar aula, mas dar aula não dava para pagar as contas, né? Só dar aula não dava para pagar as contas naquela época. Dar aula na graduação não era lá, né? 13 anos atrás não era tão bem remunerado, né? A graduação, ela exige bastante da gente fora da sala, dentro da sala. E a minha meta era pós, né? Então, em 3 anos eu já passei a dar aula no MBA. E aí, eu saí, e uma colega minha da graduação da época, fui lá chorar as pitangas para ela, né? Fui dizer, olha, que droga, vou sair e tal. Daí ela disse, mas tu faz isso para tanta empresa hoje, tu cuida de 17 negócios entre o Brasil e o exterior, tu faz análise de mercado, tu trabalha com planejamento. Eu vejo tu falando com tanto brilho e com tanto amor por isso. Meu marido é gerente de banco, ele era gerente do Banco do Brasil na época. E ele me conta o oposto, que as empresas vêm até aqui, o empresário é legal, o empresário entende do negócio dele, o empresário conhece bem o produto, é ótimo, o cara é legal, só que eu não consigo dar crédito, porque a informação não fecha. Né? Ele não sabe explicar o número, o contador não sabe, isso é uma confusão, ele me disse assim, né? Bendita a hora que eu me fiz. Isso é uma confusão, ele disse assim. Mas quem sabe tu tenta dar consultoria, né? Quem sabe tu começa, isso há 13 anos atrás, era um mercado que... Eu lembro que eu tinha vergonha de pôr no meu cartão consultora, né? Porque eu tinha medo que eles iam pensar que eu era consultora da Jequiti, da Natura, né? Então, tipo, eu tinha um pouquinho... Nada contra, eu paguei meus boletos da faculdade vendendo Natura. Mas eu ficava com receio dessa tipificação, assim, consultora, era meio genérico, né, palpiteiro, planilheiro, aquela coisa toda. E aí, então, eu peguei e disse, vou lá. Quando eu comecei a dar a primeira consultoria, eu já ganhava em 2 consultorias de 1 turno por semana, eu tirava mais que o salário na multinacional. Pra vocês terem uma ideia, assim. Então, assim, eu ganhava muito pouco na multinacional, a consultoria dava muito dinheiro. Foi essa dúvida que eu fiquei ali, né? E que também poderia dar certo. E aí eu comecei a me estruturar. Né? Ali que eu comecei a empreender, abri meu primeiro CNPJ há 13 anos atrás e comecei Aí a Rosane Empresária nasceu. Demorei muitos anos para me ver como empresária. Pois é. Porque eu tive um trabalho de autocura muito grande, né? De trabalhar Como é que tu te via antes? Eu me vi... É que quando a gente começa a trabalhar com muitas frentes... E empreendedor tem disso, né? A gente tem disso, assim, a gente trabalha em muitos projetos, em muitas ações. Então, eu tinha muita confusão, assim, eu não sabia se eu era contadora, que é mais a técnica, né? Que faz aquela análise. Se eu era mais a administradora, porque meu trabalho está muito mais ligado à administração hoje do que a contabilidade tradicional. Se eu era empresária, se eu era líder, se eu era professora. Então, sabe quando tu vai fazer o cadastro na Labs? Sim. Tu não sabe o que preencher na fichinha? Exatamente. Profissão. Ai. E agora, o que eu escrevo? Qual delas? Marketing. É bom porque a gente tem um monte de coisa, mas assim, até eu entender que, não, eu sou empresária, né? E eu assumi esse papel de empreendedora, de empresária, de dona do meu negócio, eu demorei também. Apesar de ensinar isso para os outros. Exatamente. Né? Então, a gente se identificar, a gente fala muito isso às vezes, né? Que a gente quer que os outros façam e a gente também não se intitula, né? Mas quando essa chave virou, foi muito legal. A gente até usa um lema hoje na Roma, né? Que é casa de ferreiro, espeto de aço inox. Que eu gosto bastante, assim, que é a gente cuidar das nossas finanças também, a gente preservar. E sim, a gente é humano, né? Em qualquer área. O médico que não faz o check-up, né? O nutricionista que não é tão magro assim, né? A gente tem esse processo de conhecimento. O meu foi rápido até, e quando eu consegui me ver como empresária de verdade, tudo mudou. Porque quando eu me enxerguei como dona, eu passei a ser mais líder e eu passei a me capacitar para ser mais líder do que técnica. Porque o dono, né? A gente, quando empreendedor, a gente precisa entender que a gente é o maestro daquela orquestra. Exatamente. E que a gente precisa assumir esse papel de maestro. O maestro não é o fazedor.
né? O maestro, ele não é um faz-tudo, ele é alguém que coordena. Você não vai ver um maestro tocando piano. Né? Mesmo que o cara não consiga tocar o piano, ele não vai sair do lugar dele e ir lá e tocar o piano. Por que a gente sai do nosso lugar? De Exato, dono, nossa. né? Exato. Nossa, porque Nossa. você fica jogando, né? Exato. Então assim, quando eu me entendi como dona, eu comecei a trabalhar a minha empresa e eu olhei para minha empresa e entendi que ela é um organismo vivo e que ela precisa ser preparada para venda, para outros donos, né? E esse é um outro nível de maturidade que a gente tem dentro da gestão, né? Quando a gente consegue enxergar que o negócio não é teu filho, não é teu bebezinho, né? Não tá aprendendo a andar, quando tu consegue tratar a tua empresa como uma empresa de verdade, né? Que ela precisa ter valuation, né? Que ela precisa ter planejamento, que todas as ações têm que ser pensadas. Hoje pela manhã a gente teve uma rotina que a gente tem uma vez ao mês, agora a gente está trabalhando a cultura, né? E aí dentro desse trabalho de cultura, tem os grupos de cultura no escritório. E aí hoje a gente fez uma dinâmica e a gente conversou um pouquinho sobre o jeito de atender. Então, quando eu passei a assumir o papel de líder, eu passei a treinar a minha equipe. Porque aí eu entendi que não é o fazedor. Né? Então, essa é uma ação que hoje já não sou eu que faço, eu já tenho pessoas que me ajudam a fazer, que ajudam a puxar e tal. Mas enquanto a gente não assume o papel de dono, né, e não se vê como empreendedor, fica difícil. E para quem tem múltiplas funções, né, Luísa, tu deve ter também esse processo aí. É muito difícil a gente se enxergar com, assim. Exato. Eu acho que tem uma questão também mulher, não sei se tu vê isso, que às vezes a gente se coloca numa posição de não querer ser arrogante, pra não se intitular em certos pontos, assim, não querer falar de certos papéis que a gente tem, sabe? De tipo assim, não, eu vou falar que eu sou X só porque vão achar, vão me diminuir, sabe? Eu tenho essa questão às vezes, sabe? Às vezes na minha formação, em certos lugares eu não falo, exato, pra me encaixar, eu não sei, sabe? Pra ser aceita. Exato, É o que a gente quer, ser aceito o tempo todo. Exatamente, mas assim, é difícil, sabe? Às vezes, olhar pra isso tudo, se colocar nesse papel, sabe? Nesse lugar de, pô, tenho Não, mas isso, já fiz às tudo vezes, isso, sabe? Quando eu tô em algum lugar, você trabalha com eventos. E é isso. Mas aí eu acho que tem o lado mulher, né? Eu acho que o lado mulher é muito forte e eu particularmente tô num processo de trabalho do feminino, né? E a gente acaba se masculinizando também para ser aceita. Eu sou uma Também. estrategista de negócios hoje, né? Então, o que eu faço hoje? Eu ajudo donos e donas de negócio a impulsionarem os resultados. Como? Através de estratégias, né? Que a gente vai pensando em todas as áreas e trabalhando elas. Então, a maioria das empresas tem como donos homens. Então, o meu maior público é masculino. Então, as pessoas que eu mais trabalho hoje, que eu mais oriento, que tipo assim, mais estão conectadas comigo, são homens. Então, a gente acaba se masculinizando para ser aceito também, né? E o papel e essa questão de... eu estudei bastante psicologia já, que eu entendo que finanças é comportamental, né? Dinheiro não é sobre dinheiro, é sobre o uso que as pessoas fazem do dinheiro. E quando a gente vai para a linha da psicologia, a gente percebe que dentro da psicologia, a gente tem a tríade pai, mãe e filho, não tem? Então, quando a mãe quer assumir o papel do pai, aquela tríade não funciona tão bem, aquela estrutura hierárquica não anda. Quando o pai quer assumir o papel do filho, também não anda, porque a mulher perde seu valor e tal. Dentro de uma empresa é a mesma coisa. Então, quando o dono quer assumir o papel do funcionário, hierarquicamente a gente tem um conflito de interesse, a gente tem uma quebra da hierarquia. E quando eu quebro a hierarquia, eu bagunço o processo. Exato. E quanto à autoridade, a gente não tem que ter vergonha do que a gente fez, é o contrário, a gente tem que ter orgulho, né? Sim. Então foi tão difícil estudar, né? Foi tão difícil abrir uma empresa. É tão bom ser empresário, né? Que às vezes a gente ainda tem aquele ranço, né? Que existe ainda, tipo, é empresário explorador. Sim, Né? Tem um estereótipo ainda, né? Isso, tem esse estereótipo do empreendedor, né? De que tá focado só no dinheiro. Ela trabalha com finanças, ela só entende lucro. Né? Ela pensa mais só nada. pensa em dinheiro, essa mulher, meu Deus do céu, essa mulher só pensa em dinheiro. Me sugar. Acabou o coração ali dentro. Mas, ô, Claro que eu Rossi, adoro lucro, mas... Exatamente. Mas, assim, esse momento, assim, que tu decidiu empreender, tu já sentia que tu tinha essa veia empreendedora? Não. Essa veia, porque a gente tava falando antes no outro episódio, né, que às vezes muito empreendedor que a gente conhece já nasce vendendo alguma coisa. Não, eu sempre vendi tudo. Pois é, mas tu não vê parece isso que é automático como... isso, sabe? Pois é. Que loucura. Pois é, mas tu não vê isso como uma veia empreendedora?
Eu acho que sim, eu acho que o empreendedorismo, só que eu acho que todo brasileiro, ele nasce um pouco empreendedor, porque a gente está num país em que a economia, ela não é como poderia ser. A gente sempre está buscando uma coisa extra. Se a gente for olhar entre os 3 maiores sonhos do brasileiro, né, um deles é ter sua própria empresa, ser autônomo. Acho que era ser rica, milionária. Um deles é ter a sua própria empresa. Então, se a gente for pensar num contexto geral, que a grande maioria dos brasileiros tem o sonho de ter sua própria empresa, a gente pode entender que num país com um alto endividamento, com uma economia recessiva, né? O que a gente faz para pagar as contas? A gente vende alguma coisa. Então, eu acho que é natural o brasileiro vender. Entendi. Não é nem o que é empreendedor ou o que não é, sabe? Para mim é Analisando, natural. sim. Sendo brasileiro, ele vai ter que vender alguma coisa em algum momento para passar bem, né? E eu me virei porque eu vim de uma família em que o pai e a mãe não tiveram condição de pagar a escola particular, então eu estudei sempre em escola pública, tenho muito orgulho disso, e eu não era 10. Eu costumo dizer que o sucesso, ele é uma soma de fatores dentro da nossa vida, uma soma de escolhas, né? O nosso processo decisório lá do início, ele vai nos moldando, nos construindo. Não era 10. Pelo contrário, eu tinha dificuldade, eu tinha que estudar, né? Eu tagarelava na aula, era que mais falava, mas eu tinha eu precisava estudar. E era escola pública, se fosse particular, estava ferrada. Talvez nem ia passar. Então, não era mais inteligente da turma. Também não era, estava longe de ser mais rica, então eu precisava vender algo para pagar as contas. Paguei muito boleto da faculdade com Natura, né? Eu adoro a Natura, tenho um carinho especial pela Natura, porque ela me ajudou muito. Sim. Era eu e a mochila na época que abria lá o sale lá, que fazia oferta, comprava, aprendia a fazer estoque, né? Aí, botei o capital de giro ali, né? Já empreendedora. Empreendedora, viu? Vendi pano de prato também, né? Então, pulseirinha na escola. Já Então, tinha de toda tudo. Mas hoje, assim, a Home, ela acabou nascendo, né? As minhas empresas, elas surgiram na minha vida por uma necessidade. Entendi. Eu precisava dar aula, eu queria ser professora, e para ser professora só não dava. Então, precisava fazer algo, aí eu fui dar consultoria. E é assim que Entendi. aconteceu. E hoje tu tá num momento de negócios muito bacana, né? Tá com 2 empresas. Tem mais... A Roma é uma só ou a contabilidade tu vê como uma terceira? A gente tem 4 produtos que são 4 empresas separadas, Entendi, né? perfeito. Então, a gente tem o BPO financeiro, que é toda a terceirização do financeiro, onde a gente faz para o empresário tudo, né? E ele só participa da decisão. A gente tem a parte da Green, né? Que é uma empresa de consultoria voltada para pequenos negócios de todo o Brasil. A gente tem a assessoria contábil, que é essa parte burocrática, né? Que a ideia aqui é que o cliente pague o menor imposto possível e se livre da burocracia. E a gente tem a College, que é uma empresa de treinamentos onde a gente faz e produz cursos, tem parcerias, tem um projeto com o Promei, tem vários projetos nesse sentido que trabalham o pilar da educação. Então são 4 empresas diferentes hoje, 4 negócios, né? Que são do mesmo grupo, que eu tenho 2 sócios e a gente acaba trabalhando tudo junto. Perfeito. E hoje, nesse momento, que vocês têm 4 negócios, assim, qual é o principal desafio? Dos 4, de tudo? De tudo, assim, qual é essa é a dor, assim, que mexe comigo, o negócio? O principal desafio para mim, eu não vejo só no meu negócio, eu vejo em todos os negócios, a grande maioria que eu atendo são as pessoas. É só né? isso que a gente fala. É desafiador. Porque não tem, né, gente, assim, hoje as pessoas, elas estão num momento diferente, a gente está num momento de impacto econômico, a gente está num momento de inovação tecnológica muito forte com a inteligência artificial, a gente está num momento de disruptura, uma população no Brasil extremamente idosa, né, nunca tivemos tantos idosos como hoje, uma população jovem que está totalmente disruptiva do modelo que era, então existe um choque cultural, ainda falta gente para trabalhar alinhada a processo e tal. E isso é desde a fábrica até o prestador de serviço, então falta gente. Se tiver gente boa, manda para lá, ó. Mas tu vê um problema de alinhamento de cultura, alinhamento de expectativas, o que tu vê, assim, desse desafio de gerir pessoas? Não é nem o de gerir, assim, acho que o gerir pessoas, existem 3 pilares fortes no negócio, pessoa, processo, produto, né? Pessoas tu gere com processo, né? E um processo tu coordena com uma liderança forte. Então, tu alinhando isso, funciona. A questão toda é tu achar pessoas que estejam comprometidas a ficar O comprometimento numa empresa, é o mais né? complicado, né? Pessoas que queiram aprender e se perpetuar, elas querem tudo muito rápido hoje, né? É que hoje- Meu público é mais jovem, né? Os meus colaboradores, eles têm na faixa É que dos hoje as 25. pessoas, elas vêm, elas querem aprender tudo e depois elas querem sair, acham que vão abrir a própria empresa e O vai... sonho do brasileiro é empreender. Exato. Daí voltamos lá Todas pro essas. início da conversa.
Que aí fica nesse ciclo vicioso. A gente vai lá, a gente treina a pessoa, ela fica pronta, quando ela está pronta, ela abre a própria empresa. E aí, claro, a gente tem modelos de, por exemplo, hoje os nossos consultores, a gente trabalha com muito consultor financeiro em que a gente treina, a gente ensina o nosso método, trabalha o programa e ele é um terceiro, ele faz os clientes dele, atende, estando dentro, é coordenado por um gerente de projetos, então estando dentro do escopo da consultoria, anda bem. Não tem problema nenhum que ele tenha a empresa dele, né? Até esse sonho a gente inclusive ajuda ele. Sim. Né? A questão toda é tu encontrar pessoas que realmente queiram seguir um processo, né? Vontade, às vezes, Seguir né? uma carreira e tal. Mas tem, né? Mas eu te Tem, diria que exato. esse é o maior desafio do negócio. E o segundo maior que todo mundo tem é vendas, né? Que é Exatamente. tu conseguir, a gente está no modelo agora, no momento de muita maturidade na área comercial, onde a gente está com pré-venda, com tudo estabelecido, tudo organizado, com Exact Sales, né? Com RD Station, com sistemas que são robustos para isso, com uma venda para o Brasil todo, grava tudo, script pronto, todo o processo comercial alinhado, medindo NPS, satisfação do cliente. Então a gente está num momento de negócio de muita maturidade, assim, com o uso de ferramentas. Mas falta ainda, em relação à venda, aquele desafio de todo mundo, né? Todo mês é um novo mundo, né? Manter todo a mês é de rotatividade, novo, né? e daí revisa o processo, É que nem trabalha. casamento, né? Ninguém volta pra casar de novo, então, Também, isso é. Tu tem... sabe? Então, tipo, tem aquilo, Ah, a gente, tem que casamento. vender. Tá a pior gente que eu. vende o casamento, então a gente tem que Não vou nem reclamar. deixar que as pessoas do evento, né, Sim, tem vivam aquela experiência que seja incrível, não só para o casal, mas para os convidados. E os convidados vão fazer com que, quando eles resolverem casar, aí eles vão lembrar de mim. Então é por isso que os projetos que a gente faz de captação através de sorteios, de casamento, essa coisa dá muito resultado. Porque a gente cria a plantinha, né, a É que sementinha. trabalha com sonho, né? Exato. E a experiência do cliente nunca teve tanto em alta, né? Então acho que esse também é um desafio, né? Nós estamos A trabalhando primeira com coisa que a gente jornada. faz é captar esse depoimento, né? Captar isso para... Tem que estar a prova viva, bem claro, por Viveu aquele vídeo. sonho. É que o serviço é mais fácil, mais difícil de documentar, né? Então tu Exato. precisa do vídeo, tu precisa da foto, tu precisa... Exatamente. E eu acho que um grande desafio de vendas, né? Que nem eu falei, todo mês é um novo mundo, né? Principalmente Muda quando... Tudo, meta nova e tal. Porque quando trabalha com venda pontual, assim, né? De serviço, né? Tipo, vou lá, faço um projeto X, tem início, meio e fim. Eu, como agência, hoje trabalho muito com recorrência, né? Então, pra mim, além da venda, com certeza também, né? Também tem desafios de venda, é a manutenção daquele A cliente. jornada, né? Meu Deus, porque Acho que a é experiência difícil, tem né? que ser boa o tempo inteiro. Eu também tenho recorrência. Por causa da contabilidade também, Da né? consultoria também. Exato. Então, isso é bem desafiador também, né? Porque como é que tu vai manter porque sempre aquela eu experiência acho do que início? mais Porque o porque é um início é uma conjunto, delícia, né? Não adianta, tu faz todo o marketing da empresa, mas só que ele vai ter que também ter a venda final. E as pessoas só querem a venda final. É que nem com os influenciadores, a gente trabalha com os influenciadores, eles querem que eles vendam, eles não vão Sim. vender. Eles vão divulgar, a empresa que vai vender, daí não querem mais Mas não entendem contratar. o processo todo, às É, vezes. daí não querem que vendas contratar. falta muita maturidade, né? As pessoas não têm vendas, as pessoas têm marketing, acho que marketing vai resolver vendas. Exatamente. Exato. Ó, gente, vamos cortar esse pedaço da Rosane aqui. Vamos usar. Exatamente. Eu sempre falo, marketing não resolve todos os Pra problemas do mim, negócio, não, bebê. pra mim é uma coisa só, né? Existe uma esteira, começa lá no marketing, vem o pré-venda, vem a qualificação do lead, Exatamente. pra depois ter a apresentação, pra depois fechar, né? Exato. E a gente vai ter que experiência eu explicar acho que é isso bem tudo de legal, porque hoje a gente tem, né, a gente está num momento também de muito conteúdo, até gratuito aí para quem nunca estudou, né, o Customer Experience, ou a jornada do cliente, essa experiência de sucesso do cliente, estuda sobre isso, porque esse é o grande conhecimento da vez, assim, tu cuidar das pessoas e tu vender para o mesmo cliente que tu já tem. Então, essa experiência, quando é recorrência, ela envolve muito treinamento. Então, tu tem que estar alinhando tudo o tempo todo, né? E ser dono é um constante alinhar e realinhar. Exatamente. É um constante... Ah, não, isso eu resolvi. Não, amigo, tu não resolveu. Volta e controla. Então, por isso que a gente precisa ser mais líder e menos operador. Porque quanto mais operador a gente for, quanto mais sufocado pelo processo... Eu uso uma expressão, né? Eu brinco com a minha equipe assim, tu tá dentro do liquidificador? Eu sempre pergunto, tu já saiu do liquidificador? Quando você do liquidificador, a gente conversa. Então, porque a gente, às vezes, acaba esquecendo disso, né? E coordenar, atender bem, cuidar dos detalhes, exige tempo. E não adianta, é o olhar do dono.
Exatamente. E aí, implantar isso, a gente precisa estar pronto para isso. Eu vejo tanto dono, né, sobrecarregado, que não consegue nem fazer uma reunião com o colaborador. Como é que vai atender bem o cliente? Como é que vai medir satisfação? Tu fala em medir satisfação, eles, meu Deus, como é que eu vou medir se não só falar mal? Não tem maturidade para entender que tu quer que eles falem mal, para te poder corrigir os erros, né, e poder a partir daí melhorar, né? Não adianta falar só o lado bom. Não Não vai é resolver? mentira, né? Todo Exato. mundo 10 não existe. Exato. Rô, me conta um momento marcante da tua trajetória empreendedora. Um momento marcante, uma disruptura de sociedade. Né? Eu tinha uma expectativa muito grande quando eu comecei, e a gente já falou sobre isso. E quando eu comecei, eu tinha uma crença de que todo mundo era amiguinho, todo mundo era legal, todo mundo Com era muito certeza. bacana, Eu né? também acho isso. E que a gente poderia se... Eu acredito muito na força da sociedade, não me interpretem mal, mas eu acreditava que a união fazia força, de fato, né? Eu acreditava isso. E eu pensava que só existia um modelo de união que se chamava sociedade, CNPJ, divide, cada um tem sua parte, todo mundo lucra igual. E eu tive um momento na minha vida em que eu tive uma relação tóxica dentro de uma sociedade, e essa relação tóxica me prejudicou pessoalmente, emocionalmente, financeiramente, eu ainda tenho reflexos até hoje disso. Então, do lado negativo, digamos assim, esse foi o meu pior momento quanto empresa, né? Porque se a gente não tem dinheiro, se o processo está desalinhado, se tem que trocar o funcionário, mas a gente está em paz, Dormir bem, né? a gente faz, né? O problema é quando a gente não tem uma parceria adequada. E naquela época não era, então acabou havendo a disruptura, a gente deu tudo certo, né? Cada um foi pro seu lado, mas foi realmente muito tóxico, assim. Foi um momento muito marcante, porque dali pra frente as coisas começaram a andar. É impressionante, sabe? Dali pra frente a coisa fez assim, ó, pra cá. Parecia que era uma coisa que tava te trancando, né? Tava trancando a empresa toda, porque era uma cultura diferente, né? Uma ideia diferente, um pensamento diferente, e não adianta. A empresa, ela tem a cara do dono. Então, quando a gente não está alinhado com... Olha, eu costumo dizer que só de entrar numa empresa eu já consigo mapear os problemas financeiros dela sem me dizer os números. Então, só de eu caminhar na empresa, conversar com o dono, sentar na cadeira, sentar na mesa, olhar as paredes, olhar para o ambiente, eu já sei como a empresa está financeiramente. Então, a empresa, ela transparece os problemas, né? Ela é um organismo vivo. E não era bom, né? Então, esse foi um momento bem marcante. Um momento positivo, muito marcante, foi o nascimento da Green, né? A Green, pra mim, foi uma filha, assim, que nasceu, né? Não é pra dizer que as empresas são filhas, tá? Mas a Green, pra mim, foi uma empresa que nasceu porque ela foi um desabrochar, assim. A gente fazia consultoria há muitos anos e durante muito tempo os pequenos empresários batiam na porta e pediam ajuda e a gente não tinha como ajudar. Como socorrer, não tinha produto, não tinha processo para atender, não tinha metodologia. Então, quando a gente adaptou nossa metodologia para as pequenas empresas e conseguiu fazer tudo que a gente fazia para os grandes, assim, para mim foi... Sabe quando, assim, tu dorme e pensa, isso é foda. Assim, né? Realizei o que eu... E vem com a gente conseguiu, sabe? Eu vejo uma A gente conexão chegou muito aqui. com o teu perfil professora, né? Isso, de ajudar realmente, né? De ensinar, de pegar na mão, de... Cara, olha isso aqui, como tu pode transformar teu negócio, né? E tu sabe que a gente demorou também para colocar o humanizado nos nossos diferenciais, né? Não tem como um professor não ter um atendimento humanizado. Exatamente. Se o professor não for humanizado, ele é um péssimo professor. Se ele não souber ouvir, o que é humanizado, pessoal? É saber ouvir, é saber entender, saber a hora de falar, saber a hora de escutar. Então, sentir que, calma, agora não é o teu momento, agora a gente espera um pouco que desacelera, agora a gente acelera. Existe flexibilidade, existe autocontrole, existe controle emocional, gestão das emoções. Então, o professor, ele precisa disso, né? E aí, quando a Green nasceu, a gente trouxe junto muito forte a bandeira da humanização. É isso que a gente quer finanças, mas a gente entende que finanças é comportamental e que para mexer no comportamental só se consegue de maneira humanizada. Exatamente. E aí foi muito legal. E claro, o professor tá no DNA, né? Sim. Eu, Letícia, somos professoras, né? Então tá no nosso DNA, assim, Lauri também. Rô, a gente tem uma pergunta que a gente tá chegando no final do nosso episódio, que é uma pergunta que a gente faz em todos os episódios. Como a gente tá falando de um momento aqui do pode ser, que pode ser tudo que a gente quiser, né? Se tu não fosse quem tu é hoje, quem tu seria? O que tu faria da tua vida? Tu tem um chute? Não. Eu tô falando e pensando, não tem. Tu tem um chute? Tu me conhece um pouquinho? Não? Eu seria artista plástica. Artista plástico. Sabe que eu tinha pensado em música, alguma coisa assim de arte, mas não... De arte, olha só. Hoje o pessoal não relaciona com as artes. Assim. Porque eu achei alguma coisa diferente.
do que tu faz, sabe? Só que eu tinha pensado até aqui olhando, talvez alguma coisa de FBI, assim, sabe? Nossa, Investigadora. Investigadora, A minha enteada assim. quer ser delegada. Ela que- óbvio, Vai lá, vai já lá. tá conectada. Vai lá. Não, eu tenho uma relação com a arte muito grande, né? Eu desenho, agora tô fazendo curso de realismo. Eu pinto legal. também, né? Durante muito tempo eu pintei tela a óleo. Então eu tenho muito forte essa conexão com a Que hora arte. tu faz isso? Nas horas livres. Ela tem várias. Eu tenho uma conexão muito forte com a arte, assim, pretendo ter um negócio. Eu gosto muito de desenho. Eu pretendo ter algum negócio ainda para os próximos anos, então Legal. o meu próximo passo é a Rosane, não a Roma, né? A Rosane ter outros negócios além da Roma. Legal. Então, estou trabalhando o meu processo dentro do escritório, meus sócios já sabem, a equipe já sabe que vai diminuir minha carga horária, eles vão ter que se virar igual, o resultado vai ter que ser maior ainda. Né? Então, essa é a ideia para poder se liberar. Eu quero ter empresas de produto, né? Estou aí já ventilando algumas possibilidades e também trabalhar com arte, que é Legal. uma coisa que eu gosto bastante. Legal. Então, eu iria para essa linha aí. Legal. Quase cursei Belas Artes, não cursei por uma ironia do destino, né? Mas está na Fui lista. pra contabilidade. Tudo a ver. É igual, mesma coisa. Na verdade, meu sonho de criança era ser professora de educação artística. Né? Então, aquela criança Sim, não ela dormiu tá totalmente, ela tá aqui exato. dentro de mim. Ela tá. Legal, muito legal, muito legal. Rô, como o pessoal encontra vocês, da Roma, da Green, nas redes sociais? Tá. Vocês me encontram no @Rosane Finanças. Lá a gente faz conteúdo, trabalha. Também tem o YouTube da Roma College com bastante conteúdo. Green Mais Oficial no Instagram e @RomaBC. O nosso melhor canal é o Instagram, né? Que ele acaba sendo de mais fácil acesso, tá? Quem puder segue. Quer comentar lá, comenta, manda um direct lá que a gente vai ter um prazer enorme em conversar com E tem vocês. muito conteúdo bacana, né? De planilhas, coisas que vocês oferecem, né? adoro Tu também no planilha. teu próprio Insta, né? Sim, a gente tem uma filosofia que é assim, entrega o ouro, né? Então, assim, a gente não economiza na questão dos conteúdos, a gente sabe que nem todo mundo consegue pagar uma consultoria no primeiro momento e que muitas vezes o empreendedor, ele é perdigueiro mesmo, ele tem que fazer por ele, né? Então, a gente libera tudo, é e-book, é planilha, é tudo que a gente tem de material que a gente usa nas consultorias, a gente libera. Os clientes também da consultoria, eles levam tudo. Eu digo isso aí de guardar Legal. informação não é conosco, a gente Exatamente. é amplamente compartilhado. Exatamente. Né? E aí tem vídeo educativo, tem curso, tem Muito tudo. show. Tem um grupo no WhatsApp também onde a gente manda conteúdo. Muito show. Muito legal. Rô, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigadão. Pelo teu tempo, adoramos o bate-papo, conhecer mais da tua jornada empreendedora. Pessoal, um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau!